Olá, pessoal, boa tarde. Vamos lá, vocês estão com fome, vamos dar uma boa tarde mais animada aí. Boa tarde, pessoal. Agora. Então, gente, a gente vai bater um papo aqui para falar sobre o sucesso de empreender e escutar os clientes com duas feras que estão aqui comigo, o Alex e a Patrícia. E eu não vou muito delonga, não vou enrolar, não. Já vou começar as perguntas, porque a gente tem um tempinho aqui pequenininho. Então, vamos nessa. Eu vou começar aqui com o Alex, que ele trabalha no Sebrae. E o Sebrae trabalha com pequenos e médios empreendedores. E eu queria saber de você, como o Sebrae trabalha com tantos perfis de clientes? Como é que você consegue dar conta disso? Conta aqui para a gente. Obrigado, Camila. Patrícia, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, grato pelo convite. O Sebrae tem essa encrenca, que é atender pequenos negócios de todos os segmentos. Então, imagine você que a gente tem que atender desde um empresário que quer empreender e está procurando uma oportunidade, uma informação, até aquele pequeno negócio já estabelecido, já estabilizado, né, no seu negócio, já com funcionários, já numa maturidade empresarial maior, de todos os segmentos econômicos, né? Então, a gente, de fato, tem essa encrenca. E a gente não tinha outra alternativa a não ser clusterizar isso por dados, né? Essa tem sido a nossa jornada de poder separar os nossos clientes para poder conhecê-los melhor, para poder conversar com eles de uma forma mais customizada, clusterizando por dados. A gente fazia isso antes, né, pela definição das personas, por mapa de empatia, por ferramentas mais convencionais, mas isso não nos estava servindo, dado ao imenso número de perfis de clientes. Nós temos mais de 54 perfis de clientes que a gente conseguiu clusterizar e a gente tem se focado em atender algo que está em torno de 60% dos nossos clientes, que são 18 personas que nós escolhemos para atuar mais diretamente, de forma ativa pelo menos. E nós fizemos isso, como eu disse, por dados, usando o nosso banco de dados e, obviamente, algoritmos de inteligência artificial. Isso a gente faz já há 7 anos. Esse ano, inclusive, na semana passada, nós fomos premiados na ABEND, né, que é o principal prêmio brasileiro aí de marketing direto, justamente por esse case, né, de construção das personas, a gente chama de data personas, que permitiu a gente aumentar muito a nossa eficiência. Então, a gente deixa de ter achismos em relação aos nossos clientes e passa a ter, de fato, informação concreta, baseada no que nós temos de informação de dados desses clientes. Nossa, antes de passar para a Patrícia, eu queria perguntar como funciona assim na prática, porque antes a gente fazia a persona e tratava a persona. Como é que a IA consegue fazer essa personificação com essas 18 personas que você fez? Consegue falar rapidamente como isso é feito? Olha, para não ser muito técnico, na prática a gente olha o que nós temos de informação desses clientes. Claro que a gente usa plataformas de dados públicos, né? A gente tem lá contratos com empresas que nos fornecem dados. Nesse momento, Nelway é a plataforma que nos atende, então a gente consegue extrair um volume de informações que permite a gente achar relação de coincidência de comportamento e de perfil entre esses clientes. Então, a gente consegue ter, pelos dados disponíveis, essa possibilidade de clusterização. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um pequeno produtor rural, né? Então, eu tenho os dados para poder classificá-lo dessa forma. Tenho, por exemplo, o seu perfil de atividade econômica, eu consigo saber em que região que ele está, isso é importante se dizer, né? A gente atua no Brasil todo, aqui em São Paulo, em 33 regionais diferentes, mas a gente consegue ter uma informação concreta desse comportamento. Um dado importante, por exemplo, nós descobrimos, que foi importante para a gente, nesse caso específico desse cliente, e isso interfere na comunicação com ele, nós estávamos prontos para comprar uma frota de veículos para atender os pequenos produtores rurais nos seus sítios no interior de São Paulo. E, ao fazer a análise de persona, um dos dados era de que eles eram residentes dos centros urbanos mais próximos do seu sítio. Então, eles não ficavam nos seus sítios, eles moravam na cidade. Isso fez com que a gente abortasse essa ideia, por exemplo, de atuação. Então, essa é uma informação, por exemplo, que parece básica, simples, de onde ele mora, né, mas que permitiu identificar um perfil de comportamento e tomar uma decisão em relação ao que fazer na atuação de conversar com ele.
Não, bacana. Às vezes a gente acha que o que a gente precisa é bem difícil de encontrar, né? Às vezes a gente não vai no óbvio e não vai no básico. Então, fica a dica que às vezes o básico faz você mudar bastante. E aí a gente está falando de ouvir o cliente, Patrícia. Eu queria saber de você, como é que você enxerga o sucesso do cliente com a Doutor Monitora? Como é que você acredita que a Doutor Monitora teve tanto sucesso ao atender o seu cliente? Conta aí pra gente. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, o crescimento da empresa está muito relacionado, né, a atender ao cliente e ao time também, né, enxergar muito bem como o nosso cliente, o nosso time interno, ele está sendo bem acompanhado. Inovar em tecnologia e sempre estar olhando para o mercado, tanto o mercado nacional quanto internacional, para as empresas de segurança, né, como nós no caso, para sempre estar à frente para poder atender a expectativa do cliente com relação à segurança e também sempre inovando para que isso gere uma relação de confiança e fidelização. Então, hoje, dentro da nossa monitoria ali de controle de atendimento ao cliente, quando nós falamos do cliente no centro, né, de ouvi-lo e perceber quais são as suas dúvidas, as suas queixas, sempre é uma grande preocupação estratégica para o negócio. Prestar serviço sem ouvir o cliente, dificilmente você consegue alavancar um negócio e ele ir para frente. Bacana. Então, o importante é ouvir o cliente. E aí, Alex, eu vou continuar aqui com você na inteligência artificial, né? Eu quero entender como é que as pequenas e grandes empresas estão utilizando a inteligência artificial para impactar os clientes nos canais de atendimento. Como é que o Sebrae está fazendo isso junto com seus empreendedores? Olha, nós estamos numa corrida, né? Acho que todo mundo que está aqui é empreendedor e está numa empresa sabe que a gente está tentando entender e adotar a inteligência artificial de alguma forma. Nós percebemos uma corrida pela automação no processo de atendimento, muita gente já tentando se preparar para oferecer isso para pequenas e grandes empresas, né? E quando você traz a inteligência artificial para a sua interface de atendimento, e claro, a gente está basicamente falando de WhatsApp, né, de você integrar a inteligência para fazer a primeiro front de informação com o seu cliente, a gente está falando numa perspectiva de ser mais preciso, nós estamos falando numa perspectiva de ser talvez não, porque o que tem se apresentado é algo muito impressionante do ponto de vista de espelhamento no perfil do cliente. Então, tom de voz, né, o grau de informalidade, as técnicas de neurociência todas aí aplicadas, né, pelo robô de inteligência artificial generativa, né? E isso, obviamente, te dá ganho de escala, te dá ganho de eficiência, te permite não errar do ponto de vista de que o robô não tem emoções. Então, você tem o lado bom disso e o lado ruim, claro, né? Não vamos entrar nessa discussão, mas ele consegue fazer esse espelhamento. Nós, no Sebrae, já estamos fazendo essa ativação por atendimento via WhatsApp, ainda em teste, ainda estamos treinando a nossa IA para poder, de fato, colher e poder atuar. E está indo muito bem, né? Esse treinamento a gente tem feito, claro, o Sebrae é uma instituição que não pode falar de política, religião, futebol, né? Então a gente tem que subir toda uma documentação específica para que a IA possa utilizar na hora de atender esses 54 públicos diferentes, mas a gente já consegue identificar coisas surpreendentes. Veja, a gente lida com pessoas às vezes muito simples. E a gente tem testes em que a gente obviamente fala para a pessoa que ela está sendo atendida por uma inteligência artificial, mas no final da conversa a pessoa está desejando boa sorte à família, que ela tenha um bom dia, né, que Deus acompanhe. A pessoa, por tanta qualidade da naturalidade da conversa, apesar de saber que é uma IA, no final da conversa a pessoa o nosso cliente já está achando que está conversando com outra pessoa, espelhada naquele perfil, com aquela identificação, e isso é o nosso trabalho agora de fazer esse espelhamento cada vez ser mais próximo, né? Então, acho que essa é a corrida. E você me perguntou da perspectiva de como eles devem utilizar. Eu acho que essa é a primeira fronteira, porque isso é acessível. Você já tem plataformas que começam a te oferecer a possibilidade de automação nesse nível a partir de R$200, R$250 mês. Quer dizer, é muito mais barato, inclusive, que um ser humano
fazendo esse papel de responder o WhatsApp quando o robô simples não dá vazão à necessidade do cliente, né? Então, acho que esse é o movimento que todos vão fazer, pequenos e grandes negócios. Você falando aí, Alex, meu marido disse o seguinte, que ele prefere ser atendido por um robô do que com uma pessoa física. Ele fala, quando uma pessoa física me atende, eu falo, passa para o robô, porque ele vai ser mais preciso e mais rápido, né? Vai entender. E aí, ele falou da inteligência artificial de uma forma mais ampla, né? Porque o Sebrae ele é muito grande. No caso da Doutor Monitório, como é que é a inteligência artificial? Como é que vocês utilizam e como isso ajuda na reputação do cliente, com o cliente como um todo? Na Doutor Monitório foi um desafio enorme, né? Porque nós lidamos com pessoas físicas e como levar uma inteligência artificial sem tirar o aspecto humano, né? Permitindo que esse cliente que não consegue ou ainda não se adaptou à inteligência artificial tenha a opção de falar com um atendente que entenda ali quais são suas dores e as suas dúvidas. Então, quando nós iniciamos com a inteligência artificial, foi trazendo conexões com o nosso sistema para otimizar alguns processos de autosserviço que ainda não estava relacionado à conversação humana. Agora, nós já avançamos, desde julho, nós começamos a iniciar essa tratativa com a AI, onde o cliente consegue conversar, tirar algumas dúvidas, para sentir a percepção dele e a aceitação. Porque nós tratamos, né, nós trabalhamos com algo muito sensível, que são os veículos dos nossos clientes. Então, muitas vezes, ele precisa falar com um ser humano. Então, aos poucos, nós estamos inserindo e, com base no feedback dos clientes, quando ele faz a opção de falar com, né, um atendente, ou quando ele sai satisfeito desse atendimento via AI, esses feedbacks nos ajudam à melhoria contínua para trazer outros serviços e outras integrações que a AI possibilita. Mas é fato que o nosso atendimento se torna muito mais ágil e muito mais eficaz para o cliente quando a utilização de início a fim é realizado via AI. Ele sai com a conclusão das suas dores e das suas necessidades com muito mais agilidade. Não, bacana. E quando você falou que, dependendo do cliente também, ele vai ser querer atendido por um ser humano. Imagina, roubaram o meu carro, eu estou desesperada, eu vou falar com uma AI, Deus me livre, né? Para essas situações de emergência, não temos aí, é sempre com o ser humano. Mas nas solicitações do dia a dia, uma alteração cadastral ou uma segunda via de boleto, ainda tem clientes que precisa falar com o humano porque ele quer mais conversar do que um serviço que ele tem necessidade de ter. Então, nós estamos no processo ali de dizer para ele, olha, tem uma forma de conseguir um serviço mais ágil, mas nós estamos disponíveis para conversar com você por outros canais, até para que a gente consiga ter um atendimento e uma resolução dos problemas com muito mais agilidade. Não, bacana. E isso depende muito da região, porque atualmente eu moro no Nordeste e o pessoal, quando tem uma reclamação para fazer ou qualquer solicitação, quer falar com o dono da empresa. Não, quero falar quem é o dono, né? Ainda bem que está mudando isso. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o Reclame Aqui, ele tem uma validação das empresas, que ele valida se essa empresa realmente é idônea, se ela realmente fala, se ela cumpre o que ela está falando, ela faz a validação. E aí, mediante isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Alex, que é o seguinte. Com a avaliação do Reclame Aqui, as empresas digitais podem ser vantajosas ter essa avaliação, essa certificação, essa ativação, como o do Reclame Aqui, que valida para ver se essa empresa realmente existe ou não. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que faz sentido, que não faz sentido? Ainda mais nesse mundo que todo mundo está fazendo fake de tudo, né? Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado pela pergunta. Pergunta interessante, porque a gente tem tentado orientar os pequenos negócios de como eles se aproveitam e se apoderam das inteligências artificiais, mas também eles precisam entender que os seus consumidores também estão usando as inteligências artificiais para buscar empresas, buscar serviços, produtos, olhar avaliação. E as IAs, elas são politicamente corretas, né? Elas não vão cravar, por exemplo, quando você pergunta numa IA quais são os 3 melhores restaurantes da região, ela não vai tomar decisão por si, ela vai olhar o que há de relevante para te trazer informação, e esta relevância ela vai buscar, sobretudo, nos canais de avaliação. A avaliação ela é uma validação para a IA
para trazer e classificar um determinado serviço, produto, empresa. Ela já tem feito isso, todo mundo que quiser fazer o teste vai ver que ela traz e referencia, por exemplo, a avaliação do Google, né, no Google Meu Negócio, como uma perspectiva de destacar os melhores, e certamente vai usar o Reclame Aqui quando você fizer uma pergunta específica sobre isso, né? Me tire das enrascadas, né, que você indique, muito provavelmente ela vai buscar essa informação no ranqueamento que o Reclame Aqui faz. Então, há uma mudança de jogo aí, porque isso não é feito na barra de ferramentas do Google, né, na busca do search, mas com inteligência artificial. Quando você pede para ela te dar uma solução de classificação, ou de melhores, ou das mais próximas, né, a IA vai, de fato, buscar alguém que já classificou, e nada melhor para a IA do que uma classificação feita pelo próprio usuário, seja no Google Meu Negócio, no TripAdvisor, ou até no próprio Reclame Aqui. Não, bacana isso, porque assim, não é porque eu estou no Reclame Aqui não, mas eu uso o Reclame Aqui para validar uma compra. Eu vou lá ler as reclamações, falo, deixa eu ver se essa reclamação faz sentido, não sei se vocês usam, mas para mim o Reclame Aqui é uma plataforma de validação se eu vou comprar ou não de uma empresa que eu não conheço ali. E aí com essa nova avaliação deles, de poder verificar se a empresa existe de verdade, é muito bacana. Parabéns ao Reclame Aqui, não é porque eu estou aqui não, vocês fazem um trabalho maravilhoso, tira a gente muito enrascada, né? Pelo menos eu já deixei de comprar várias vezes porque utilizei o Reclame Aqui. Mas agora vamos falar de cliente no centro. Eu quero saber qual é a estratégia que você utiliza para colocar sempre o cliente no centro da sua empresa. O cliente no centro, inteligência artificial, avaliação do Reclame Aqui e até dos outros canais que existem, nos ajudam muito a juntar e fazer com que isso aconteça de forma assertiva. Por exemplo, nós tivemos, na semana passada, uma venda significativa na empresa, que aí indicou, entre as empresas de rastreamento, a Doutora Monitora, como a empresa com maior índice de recuperação e confiança entre os canais que avaliam e que têm pontuação ou que têm referência para as empresas. E o cliente nos enviou dizendo, olha, estou fechando com vocês porque aí orientou que eu comprasse. Então, se aí confio em vocês, eu também vou confiar. E no meio disso, né, atender com qualidade, satisfazer o cliente, garantir que o nosso time esteja com empatia na voz, na escrita, com proatividade para poder não só atender aquela solicitação do momento, mas de repente no nosso sistema é possível, né, validar que o cliente já teve outras solicitações e até verificar se ele teve um bom atendimento e se ele está satisfeito com a solução que teve. Então, atender o cliente, ouvi-lo em tempo integral, trazer os feedbacks para dentro e sempre buscar a resolução é o principal para que a empresa tenha sucesso e consiga se estabelecer no mercado, né? Entendi, fica aí a dica. Gente, a gente está acabando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta para você, Alex. Eu acredito que tem muitos empresários e tem uma estatística que diz que 71% das empresas fecham em apenas 5 anos de construção. E aí eu queria saber o seguinte, as empresas que não fecham, ela tem alguma relação relacionada ao ouvir o cliente, né, o sucesso do cliente? Como é que você vê isso no seu ponto de vista? Bom, isso é um indicador que a gente tem pesquisa anual sobre isso, né? Que é o índice de mortalidade, de aberturas, e de fato a gente tem um índice muito alto de empresas, especialmente pequenos negócios, que fecham nos 2 primeiros anos. Isso está relacionado indiretamente ao fato de você não ouvir o cliente. Aqueles que sobrevivem são aqueles que fizeram o seu plano de negócio, que se organizaram, que estudaram o mercado, que ouviram seus clientes previamente, né, de uma forma ou de outra, e com isso ele conseguiu acertar mais no seu modelo de negócio, na construção do seu modelo de negócio, na construção do seu portfólio de produtos e na forma de atender. Então, isso está relacionado indiretamente. É necessário, obviamente, que você faça o mínimo estudo para poder abrir um negócio. Só que a maioria no Brasil, o brasileiro, primeiro, ele não tem, é uma pesquisa nossa também, mais de 72% dos brasileiros não tem a característica empreendedora do planejamento. Não é que nós não nascemos, nós não fomos criados nem na escola e nem culturalmente para planejar o nosso futuro, para fazer poupança, para administrar dinheiro, né, para ser empreendedor.
Então, isso interfere diretamente. A hora que ele se vê numa situação de perda de emprego, ele naturalmente ele vai buscar algo mais próximo dele e imediatamente ele pega um dinheirinho da rescisão, de algum cunhado emprestado, de alguém que está ali próximo e monta um negócio ali na sua região e, claro, sem conversar com ninguém, às vezes espelhando num negócio que ele viu dar certo, né, de algum amigo, de algo que ele viu na TV, etc. E, obviamente, quando você empreende por necessidade, isso acaba te atrapalhando, porque você sequer ouviu o cliente sobre o seu produto, sobre a ideia do seu produto. Gente, nosso tempo acabou. A gente está finalizando. E o recado final que eu deixo para vocês é: ouça os seus clientes, fazem total diferença. Veja a reputação dele. Atentamente verifique se de fato o que ele quer, porque às vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas no final o seu cliente quer outra totalmente diferente. Existe um estudo que diz o seguinte: 80% dos empresários sabem o que o seu cliente quer, quanto apenas 8% diz que ele realmente sabe. Então, ouça o seu cliente. Eu queria finalizar agradecendo a participação de vocês dois. Muito obrigada por estar aqui. E ao Reclame Aqui por fazer um evento tão bacana como esse.